Olá, tudo bem com você? Bom, nós estamos aqui para o terceiro vídeo da série Mudanças. Começando agora, então, o terceiro vídeo da série Mudanças. E hoje eu quero falar com você sobre a imaginação. O que é a imaginação? O que será que é a imaginação, hein? Pois é, então nós vamos falar sobre a imaginação. É algo que não se ensina em escola, e é algo que a gente vem perdendo ao longo dos anos. A gente vem perdendo essa qualidade de vida, esse dom natural que todos nós temos, que é a nossa imaginação. Você já ouviu falar que aquela pessoa tem uma imaginação muito fértil? Toda criança, até os 4, 5 anos de idade, elas têm uma imaginação muito criativa. Elas criam situações, muitos têm amiguinhos imaginários, coloca nome nos bichinhos de pelúcia, coloca nome nas bonecas, coloca nome nas pedrinhas, coloca nome nas moedas, enfim, a criança cria um mundo imaginário, e você percebe que a criança que está no ápice dessa criação, não existe nenhuma criança infeliz quando ela usa a imaginação dela e ela trabalha essa imaginação para aquilo que ela imagina. E o que acontece? Quando a gente vai crescendo, principalmente depois que a gente vai para a escola, e as coisas começam a ficar mais sérias, as obrigações começam a tomar um lugar meio que devastador na nossa mente, a obrigação de acordar cedo para ir para a escola, de fazer tarefa, e de tantas coisas que vão nos apresentando no nosso dia a dia. E a gente vai deixando de ter a nossa imaginação, ela vai ficando encostadinha, ela vai ficando de lado, e de repente nós estamos numa situação muito complicada, porque nós já estamos bastante estressados, nós já estamos bastante desgastados mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, porque a gente deixou esse mundo encantado da criança. E você percebe que a criança que vive nesse mundo encantado, você nunca viu uma criança tendo crise de estresse, tendo uma crise, um surto psicótico. Você já viu alguma criança que tem essa liberdade? Porque existem crianças que desde muito cedo são cerceadas disso, né? Os pais acham que a criança não pode usar a sua imaginação, porque muitas vezes os pais que são assim, na infância deles, você vai perceber que eles foram reprimidos, né? E é nessa idade onde tudo vai sendo construído, o paradigma é construído na cabeça de uma criança dos 0 aos 5 anos de idade, porque ela recebe todas as informações na sua mente inconsciente. Já falamos sobre isso, mas vamos falar um pouquinho mais aqui para que você possa entender com mais profundidade o que acontece isso. Dos 0 aos 5 anos de idade, desde a concepção até os 5 anos de idade, todas as informações elas entram diretamente na mente subconsciente. Não existe uma barreira crítica, não existe uma proteção disso. Então todas as informações entram. E como eu já expliquei que o nosso cérebro ele não sabe o que é realidade e o que é ilusão, por isso para essa criança tudo é verdade. Por exemplo, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Chapeuzinho Vermelho, todas as historinhas que são contadas para as crianças, elas têm aquilo como verdade, porque elas não têm a mente crítica. Elas não têm aquela mente que vai dizer assim, não, isso é verdade, isso não é mentira, ou eu tenho que buscar essa informação em algum lugar para checar se o que estão me falando é verdade ou não. Isso começa depois que a mente consciente começa a ser formada. Isso a partir dos 5, 6 anos de idade,
você vai ver a criança começando a questionar certas coisas, se o que nós falamos é verdade ou não. Elas começam a perguntar muito, porque a mente crítica está começando a ser formada. Só que, abruptamente, essa mente imaginária é como se ela fosse desligada. E nós vamos crescendo, e à medida que vamos crescendo, a vida de obrigações vão roubando de nós a imaginação, a criação. Essa câmera pela qual eu estou falando, esse aparelho de celular, antes que ele fosse formado, alguém imaginou como poderia ser uma tela, um celular. Para você ter uma noção, antigamente era de teclas e agora é tudo na tela, né? Então é touch, ou seja, tudo isso foi pensado na mente de alguém primeiro, antes de ser o que é. Então, e esse poder criativo que a nossa imaginação tem, ele foi desligado de nós. E muitas vezes nós precisamos disso, por exemplo, no momento em que nós estamos passando por um momento de crise, um momento de estresse, um momento traumático. O que poderia nos salvar dos surtos que a gente passa? O que poderia nos salvar dos desesperos que a gente enfrenta? Seria a nossa imaginação. Exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Você teve um prejuízo, você que trabalha com vendas, alguma coisa assim, um cliente não pagou, ou um cheque voltou, ou não pagou o boleto, e você dependia daquilo para que aquele dinheiro entrasse na sua conta, e não entrou, e aí começou a bagunçar o coreto para você, e você começa a estressar com aquilo, e aí a primeira coisa que você pensa é em ligar para esse cliente, já nervoso, xingando e tal. Você é responsável, você ali até paga sua conta em dia, você não pagou, e agora eu estou aqui cheio de cobrança, cheio de dívida. Então, a primeira coisa que nos vem à mente é agir de impulso. E o primeiro impulso que vem é a gente reagir. E se a gente usar um pouquinho a nossa imaginação, pelo menos parar um pouquinho, dar uma respirada, deixar baixar a poeira desse trauma ou desse estresse, desse momento estressante que você está passando, e pensar numa saída, mesmo que momentaneamente ela seja imaginária, você pensar assim, poxa, ele não pagou ontem porque talvez o banco estava cheio, a fila da lotérica estava cheia, mas hoje ele vai pagar. E você descansar a sua mente, descansar o seu coração e ter aquela sensação de que hoje ele vai pagar. O que isso vai fazer com você? Vai te aliviar do seu estresse, vai te aliviar de tudo aquilo que estava te trazendo, abrindo em você aquilo que a gente explicou, uma janela traumática chamada janela killer, e você entra nesse ambiente traumático, entra nesse quarto escuro, aonde não tem um interruptor de luz para você acender a luz das possibilidades, e você não encontra saída. São N problemas, eu citei um porque é o mais do nosso cotidiano, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser uma ligação que você recebeu de que alguém da sua família sofreu um acidente, ou que o teu filho caiu na escola e você precisa ir lá, ou alguém passou mal. Qual a primeira coisa que vem na nossa mente? A primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? O pior. Ah, morreu. Não, arrebentou tudo, acabou tudo, não tem mais saída, não tem mais solução, não tem mais jeito. Por quê? Porque essa janela pela qual a gente entra inconscientemente é a janela natural, que é a janela killer. Porque é uma janela de defesa, de autodefesa, aonde você, entre aspas, se defende reagindo. Por exemplo, você vai, um animal, seja um cachorro, um gato, um animalzinho que você tem, está com a pata machucada, ou está com sentindo alguma dor. Quando você vai colocar a mão naquela ferida, qual que é
a ação automática daquele animal? É te avançar, é te morder, porque ele está sentindo dor. E nós precisamos entender que a nossa alma, as nossas emoções, funcionam da mesma forma do nosso corpo físico. Só que no corpo físico você vê, se você se machucar, você vê o corte. E se você for ferido nas suas emoções, na sua alma, no seu sentimento, você não vê o corte, você só sente a dor. Você sente o desconforto daquilo. Por exemplo, alguém te ofendeu, alguém te xingou, alguém te caluniou, alguém mentiu ao seu respeito, ou alguém mentiu para você e você descobriu a mentira dessa pessoa. Qual a primeira reação que você tem? É de ir lá e esmagar aquela pessoa ou falar umas poucas e boas para aquela pessoa. E essa é a melhor opção? Claro que não. Mas se você estivesse com o seu dom, exercendo esse dom, usando a sua mente da forma que Deus criou você para usar, você fala, peraí, por que ele mentiu? Por que ele omitiu esse fato de mim? Será que não é para me preservar? Será que na cabeça dele, na hora que ele tomou essa atitude errada, ele não queria, era não me prejudicar? Então você começa a perceber que existem infinitas possibilidades, que é o que nós chamamos de janelas light. Quando você abre uma janela light, você está abrindo uma janela das infinitas possibilidades. E isso vai te ajudar. Isso vai te ajudar a mudar a sua forma de pensar. E nessa terceira parte, eu quero te ajudar nisso. Comece a ver saída aonde jamais teria uma saída. Comece a ver uma solução aonde você não via solução. Porque vai se dar um jeito, algo vai acontecer quando você abrir a sua mente, a sua imaginação para aquilo que é positivo. Vira a chave do negativo para o positivo, seja em qualquer área que for, seja na área financeira, seja na área profissional. Por exemplo, quando você, que é funcionário, o seu chefe te chama, qual a primeira coisa que você pensa? Que vai ser mandado embora. Você já abre uma janela traumática que te enfia num ambiente onde você vai se sentir preso, você fecha ali um circuito. Nós chamamos isso de janela, aquilo que você não vê saída naquilo, e aquilo acaba se tornando realidade, ainda que não seja. Aquela notícia que você recebeu, o telefone tocou e você fala, é uma notícia ruim, você já criou na sua mente uma notícia ruim, e de repente não é uma notícia ruim, ou de repente não é uma notícia tão ruim assim, mas você precisa abrir a sua mente, o outro lado da sua mente, que é o lado das infinitas possibilidades, e não da possibilidade só do negativo, mas da possibilidade daquilo que é positivo. Ou seja, as infinitas possibilidades, você consegue abrir uma porta, um portal onde existem infinitas possibilidades. Então, recebeu uma notícia, ou alguém te ofendeu, falou algo, você ficou sabendo de alguma coisa, primeira coisa, busca se aquilo é verdade. Eu tenho pacientes que chegam, me ligam desesperados, aconteceu isso, porque me mandaram isso, e tal, e eu fiz isso, eu já respondi, já fiz o Zetelo, e tal. Aí eu perguntei assim, você pelo menos checou se isso é verdade? Se essa informação que chegou até você, ela é verdadeira? Não, agiu de impulso, aí você já faz um estrago muito grande, e por conta desse estrago grande que você fez, você vai ter vários prejuízos, várias situações complicadas que depois você vai ter que resolver, porque agiu sem pensar, agiu sem usar a sua imaginação para aquilo que é possível. Então, finalizando aqui, abra a janela light diante de situações traumáticas, de situações que para você seriam impossíveis de se resolver. Abra a janela das infinitas possibilidades e você vai ver o quanto tudo pode mudar, o quanto a sua vida pode melhorar. Nada muda, eu mudo, tudo muda. Se você mudar a sua forma de pensar, de sentir, de falar e de agir, tudo ao seu redor vai mudar. E isso pode ser muito importante para você. Aqui é Carlos Romero, gratidão, gratidão e gratidão. Até a próxima!